Então vamos lá, a gente está falando de fadiga, né? Então, por que esse tipo de fadiga é tão traiçoeira? Quais são as principais causas e os riscos que elas levam para esses atletas? Cara, isso pode vir desde de um estresse, de sobrecarga, né? Pela má periodização dos treinos, como a gente está falando. Então, essa fadiga excessiva por estímulo cognitivo exacerbado. E até tem um exemplo até bobo, mas quando você está estudando para um vestibular, você estuda demais, chega uma hora que sua cabeça tá, parece que eu cansei demais. Mas na verdade você não saiu do lugar, você ficou sentado só lendo. Mas então essa é uma fadiga cognitiva. Então essa é muito parecido com a fadiga neural. E aí o atleta acaba ficando propenso às lesões. Isso pode vir de uma má noite de sono. Você não teve aquela noite de sono perfeita, né? Na época nossa mais jovem, Sim. Você ia para uma balada à noite, aí voltava tarde, no outro dia ficava ruim, o corpo pesado, sem estímulo nenhum. É muito parecido com aquilo. E isso é muito perigoso, porque como eu falei, ela não é muito perceptível. Ela demora para ser visível. Então o atleta vai diminuindo sua capacidade fina do movimento, né? Se ele não é muito bem assessorado por uma equipe, ninguém acaba percebendo isso, né? Então a gente não consegue tirar essa anamnese do atleta, né? Essa resposta do atleta. Então isso tem que ser mais visível à equipe profissional que está trabalhando com esse atleta, né? Assessorando ele de fato. Então ele acaba ficando propenso às lesões, porque a gente deixa de fazer aquele movimento correto ou deixa de fazer aquele estímulo correto, e aí o atleta faz uma descompensação entre o músculo agonista e antagonista, ou no caso do tênis, pisa de uma forma errada na hora da batida, isso vai deixando ele propenso às lesões por si só. Não, sem dúvida. E até essa questão que você falou do vestibular e tudo mais, ou o treino, acaba que você bota a carga, né, no vestibular, você fica ali, você fica só olhando, mas você não sabe, você não tem qualidade ali no que você está fazendo. Então você está só meio que passando tempo ali, só forçando a estar ali sentado, mas você não poderia... Não está absorvendo nada. Você não está absorvendo, seria mais jogo, você realmente está tão cansado, vai dormir, relaxa, esquece e depois volta a estudar, porque de repente você vai estudar menos, mas com uma qualidade maior, melhor, do que se você ficar a mesma coisa no esporte. De repente você jogar um pouco menos, você vai ter qualidade nos jogos que você for fazer, do que ficar tentando o seu treino ser jogo o tempo todo, né? Então você acaba se cansando demais e não tendo qualidade nos jogos. E tem até alguns estudos que dizem, né, que obviamente isso é subjetivo, né, de pessoa para pessoa, porque cada um tem uma forma de aprendizado, mas quando você treina diariamente, você estuda diariamente de 1 a 2 horas, a sua absorção no final de um montante é muito maior do que se você pegar e estudar uma caralhada de uma vez só. Então, isso acaba sendo muito mais rendável, né? Você consegue ter um rendimento muito melhor, né? Sim, e às vezes a gente já está assistindo aquele jogo e parece que nada funciona, né? Acontece muito no futebol. Você fala, cara, o cara não acerta uma bola, o cara não consegue correr que nem ele corria, o cara não chuta uma bola certa, não faz um passe correto, o cara olha para ele, parece que ele está prostrado, está desanimado, não vai. Então é muito característica disso, e aí a gente começa a pegar alguns pontos para falar, não, esse atleta tem que ter uma atenção em relação a isso. Talvez ele está numa fadiga central. Então, na hora de botar ele para dar uma relaxada. Isso aí. Bota no banco um pouquinho. Bota no banco, vai fazer algum esporte diferente. E é por isso que, às vezes, cara, a gente galera joga muito golfe, né? Joga golfe porque não é um esporte, apesar de exigir um pouco, né, da sua capacidade física, ela é muito distrai, né? O ambiente é bonito, você tem uma vai outra conversando, pessoa, você vai na boa. Você vai andando, até de um buraco para o outro você vai andando, vai conversando, conhece gente diferente, não é aquela cobrança, né, do esporte que você de fato pratica, né? E aí a gente brinca, né, fala que no contexto do futebol, o atleta ganha muito dinheiro. Então, muitas vezes ele descarrega isso na compra excessiva. Então, o cara tá sempre numa balada, sempre cercado de gente, tá sempre pagando tudo, tá sempre comprando tudo. E aí isso vira uma bola de neve e aí a vida acaba ficando curta, né? A vida esportiva dele acaba ficando curta. Então, quando ele não tem uma base muito sólida, acaba acontecendo.